Olá usuários, eu sou o Marco, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de computação gráfica. Bom, na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre o processo de Raycast, o processo de Ray Tracing. Nós estamos partindo da série de conceitos introdutórios, nós estamos conceituando tudo bem devagar, de uma maneira bem lenta, e na última videoaula nós implementamos algumas equações da esfera, nós implementamos também os conceitos de Found Shading, tá? Então nós implementamos já uma iluminação, e na videoaula de hoje nós vamos polir o que foi implementado na última videoaula e nós vamos implementar também o plano. Então nós vamos ter um plano no chão e um plano no fundo, tá? Para a videoaula de hoje eu tenho dois materiais também, que são os mesmos materiais da última videoaula, que é o Ray Tracing One Weekend e o segundo livro que está aparecendo aí na sua tela. Então, sem mais enrolação, vamos dar início. A princípio, vamos começar conceituando o que é um plano, tá? Eu já imagino que você tem uma boa noção do que seja um plano, tá? Eu não vou perder muito tempo falando, um plano, ele é um lugar geométrico dos pontos cujos vetores satisfazem uma relação linear de primeiro. Cara, eu não vou perder muito tempo falando isso não, tá? Mas eu quero que você se concentre na definição que eu vou dar agora, que ela vai permitir que a gente possa trabalhar computacionalmente com um plano, tá? Então pense num P0, que é um ponto qualquer que pertence ao plano, e pense também um vetor normal n. Esse vetor normal n ele vai ser perpendicular a todos os vetores que estão no plano, ok? Então, para qualquer outro ponto, então a gente começa a generalizar aqui. Qualquer outro ponto P, ele vai pertencer ao plano se ele satisfazer o seguinte: o vetor que liga P0 a P, então imagine que existe, né, esse vetor V, que é calculado pela diferença dos pontos, e esse vetor V ele precisa ser perpendicular ao vetor normal N, tá? Então P, que é o nosso ponto qualquer, ele vai pertencer ao plano se o vetor da diferença entre os pontos P0 e P ele for perpendicular ao vetor normal N. Lembrando, N é perpendicular a todos os vetores que estão no plano, tá? Isso nos permite formular a seguinte equação. P menos P0 vezes N, isso vai ser igual a zero. Isso aqui está relacionado com produto escalar. Então, assim, pela definição de produto escalar, nós temos o que é uma condição de perpendicularidade. Então, o resultado do produto escalar entre os elementos, considerando que eles são perpendiculares, isso dá zero, tá? Isso aqui é pela própria definição, tá? Agora, vamos voltar um pouco para a última videoaula. Na última videoaula, eu apresentei a equação do raio PT igual a Q mais TD. Q é o ponto de origem, T é um escalar e D representa direção, ok? E o que é que nos interessa com a equação do raio e de um plano? Lembrando que nós estamos emitindo uma série de raios do olho do observador em direção ao plano. Então, o que nós realmente estamos interessados é o ponto de interseção, o momento em que um ponto P ele está tanto no raio quanto no plano. Então, isso nos permite voltar um pouco para essa equação aqui, e considerando que a gente já sabe o P0 e a gente quer descobrir o P, a gente pode substituir na equação o P, que a gente trabalhou anteriormente, que era um ponto qualquer. Agora esse ponto ele é o ponto de interseção, e o ponto de interseção é uma equação que satisfaz tanto a equação do raio como a equação do plano. Então a gente pode substituir aqui, onde tem um ponto de interseção, por Q mais TD, ok? Isso nos permite agora fazer uma série de derivações algébricas que eu vou apresentar, que vai nos permitir trabalhar algebricamente e computacionalmente com isso, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos tirar os parênteses e nós vamos inverter um pouco a ordem. Então note que aqui está Q mais TD, nós vamos tirar os parênteses, vamos inverter um pouco a ordem, tá? E que até aqui nada muito complicado. Agora, a propriedade que nós vamos aplicar é a propriedade da multiplicação. Aqui note que o N, esses elementos aqui eles estão todos em evidência, e nós vamos multiplicar, tá? Q vezes N
P0 vezes N, nós vamos colocar o N em evidência e nós vamos separar aqui, ó. Q menos P0, está multiplicando pelo N, e vamos colocar esse aqui em evidência. E aqui nós temos TD vezes N. Tá? Até aqui, eu espero que você tenha entendido, nenhuma álgebra muito complicada. Tá? Agora note o seguinte, T, como eu havia falado anteriormente, ele é um escalar. Por ele ser um escalar, nós podemos retirar o T daqui. E agora note o seguinte, nós temos Q menos P0, que é um produto escalar, vezes N, e o T agora está multiplicando bem aqui. Isso é relevante por quê? Por que eu quis tirar o T que estava aqui dentro e coloquei ele fora? Porque isso nos permite manipular algebricamente para que eu possa isolar o T. E o que é que eu quero descobrir aqui? É o T. Tá? O único valor aqui que está me interessando, que eu não tenho, que eu não possuo, que eu não calculei, é o T. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar a isolar o T. Tá? Então a gente pega aqui o Q menos P0 vezes N, a gente joga para o outro lado. Como a gente jogou para o outro lado, ele inverte o sinal. E agora, né, a gente pega o Q menos P0, a gente joga para o outro lado também. Que está multiplicando e passa para o outro lado, dividindo. Tá? E isso nos leva à equação que está bem aqui. Ó. Preste atenção. P0 menos o Q vezes N, que divide D, que é a direção, vezes o N. Tá? E é dessa maneira que a gente vai calcular o T no plano. Tudo bem? E bom, agora é o momento que nós vamos colocar um pouco a mão na massa. Eu espero que você veja o código, tente reproduzir, tá? Lembrando, tá? Caso você queira dar uma olhada assim com mais detalhes, analisar minuciosamente o código, ele está disponibilizado na descrição do vídeo, no meu GitHub. Então você pode dar uma olhadinha lá, tá? Na nossa última videoaula, eu havia trabalhado somente com as classes de cor, de raio e a classe Vectriz. Agora, nós vamos criar uma série de objetos e materiais e nós vamos poder trabalhar com o nosso cenário de uma maneira muito mais complexa. Então, se antes nós precisávamos trabalhar utilizando somente a esfera, agora nós vamos ter a capacidade de colocar dentro do nosso cenário diversos outros objetos em uma mesma cena. Ok? Vamos começar apresentando o RetableList.h. O que isso faz? Essa classe RetableList, ela contém um conjunto de objetos do nosso cenário. Tudo que for alcançável, tudo aquilo que for alcançável por um raio, mais especificamente, ele vai estar dentro do nosso RetableList, que não é exatamente uma lista, mas eu vou chamar de RetableList, ok? Bom, nós temos aqui a classe RetableList, eu tenho aqui um vetor. Então nós temos o que é um vetor dinâmico, e nós definimos aqui um shared pointer, que é uma maneira inteligente da gente organizar as coisas, objects. Então a esfera vai estar aqui, o plano do chão, o plano do fundo, tudo isso vai estar armazenado bem aqui. Tudo bem? Aqui nós temos algumas funções, como a função clear, que ela vai permitir que a gente faça a limpeza de tudo que está no cenário, caso a gente queira remover. Tá? Para a gente adicionar um objeto ao cenário, nós vamos utilizar add shared pointer retable. Então nós temos essa classe retable e vamos apresentar ela também. Tá? Deixa eu abrir logo ela aqui, eu já vou chegar nela. Tá? Mas eu quero que você assuma que essa classe retable não existe. Ok? Então nós vamos pegar o nosso vetor objects e a gente vai incrementando ele com as coisas que a gente tem no cenário. Isso é computacionalmente muito simples. A gente tem um vetor e a gente está colocando elementos dentro do nosso vetor. Tá? E aqui nós temos uma função que é a função reach. O que ela vai fazer? Ela vai iterar sobre todos os objetos que estão presentes no nosso cenário e para cada objeto ela vai rodar a função reach do objeto específico para verificar se houve interseção. Essa função ela é um pouco custosa, ela tem custo ODN, mas a gente só usa uma vez, então acaba por ser eficiente. Tá? Nós temos nossa classe retable, então todo objeto que for possível de ser alcançado por um raio, ele herda retable. Então nós tivemos a esfera,
ela é um readable, porque ela é alcançável, ela pode ser alcançada por um raio. Tá? E aqui nós temos, né, nosso virtual readable, nós temos aqui o nosso virtual booleano hit. Esse hit ele está definido para teste de interseção, como nós utilizamos na implementação anterior. E para isso nós passamos com o parâmetro raio. Aqui nós temos o conceito de um tmin e um tmax. Os parâmetros tmin e tmax eles vão delimitar o intervalo de validade das interseções ao longo do raio. Então você permite que os testes eles aconteçam a partir de um tmin e um tmax. Tá? O tmin ele vai impedir que o algoritmo ele registre colisões que estão muito próximas da origem. Então, às vezes, você tem o caso de uma auto-interseção, uma coisa está tão perto ali que parece que aconteceu uma espécie de auto-interseção. Isso acontece muito quando tem um raio que é refletido. Isso é um caso à parte e tal, mas é importante a gente conceituar isso. Tá? Aqui o que a gente quer realmente evitar ao máximo essas pequenas imprecisões. Tá? Agora sim, o Tmax ele vai definir até onde o nosso raio que partiu da origem, ele vai ir até onde ele vai buscar por objetos. Então, o nosso raio ele vai partir da origem e ele vai percorrer o Tmax até encontrar alguma coisa. Tá? Aqui nós temos o hit record, que é uma classe que ela vai armazenar informações locais do ponto atingido pelo raio. Tá? Então, a cada interseção a gente vai utilizar essa classe hit record e nós vamos armazenar algumas informações que vão ser utilizadas tanto para cálculo de sombra como para você pintar a cor do objeto. Tá? Então a gente armazena o P, a normal, o T e o material. Tá? E outra coisa que a gente vai trabalhar agora, que eu tenho bem aqui, é uma classe específica para armazenamento de material. Então, o que eu estou fazendo? Eu agora não defino mais na nossa classe principal os valores que estão relacionados a um objeto. Agora eu tenho uma classe material e dentro da classe material eu defino o coeficiente ambiente, o coeficiente difuso, o coeficiente especular e o expoente especular. Eu defino todos esses valores como público, então eles podem ser acessados sem a necessidade de métodos estáticos. Então ele pode ser acessado de qualquer lugar. Tá? Então aqui no material eu passo os valores KA, KD, KS, KMM e eu defino aqui as variáveis que eu acabei de criar. Ok? Agora vamos dar uma olhada nos nossos objetos, né, que é propriamente a esfera e o plano. Tá? Então, só dando uma pequena recapitulada, a gente já definiu o readable, a gente definiu também um conjunto de objetos no nosso cenário, a gente também definiu o material. Tá? Agora note o seguinte, note que a gente herda a classe readable em Sphere, porque a esfera ela também é um objeto que é alcançável a partir de um raio de luz. Okay? Então a gente declara como público aqui algumas coisas. Tá? A gente inicializa a nossa esfera passando como parâmetro o centro da esfera, a gente passa como parâmetro também o raio da esfera. Agora a gente vai passar algo que é o ponteiro para o material do objeto. Ok? E o material. Agora, o principal aqui é a nossa função de hit. Ela vai fazer o teste de interseção da nossa esfera. A esfera, tá? Então, note que o seguinte. Na última videoaula, eu apresentei as equações da esfera. A gente chegou mais ou menos na seguinte equação. Tá? AT ao quadrado menos 2HT mais C igual a zero. Tá? Quando a gente está trabalhando com isso, a gente tem uma equação de segundo grau. Então aqui a gente implementa Pitágoras para a gente poder descobrir o t. Assim como no plano, o que nos interessa, o que a gente está fazendo aqui é calcular o t, que é a distância do olho do observador até o ponto de interseção. Isso nos permite calcular também mais algumas coisas. Tudo bem? Então aqui nós calculamos A, o H e o C, que são valores da nossa equação de segundo grau. E o que a gente vai fazer? A gente vai testar a interseção que está mais próxima do observador. Como assim a interseção que está mais próxima do observador, Marcos?
Como eu havia falado, isso é uma equação de segundo grau, então nós temos duas raízes de uma equação. O que a gente está interessado é no primeiro ponto que o raio atinge a esfera. A gente não está interessado, por exemplo, no raio de trás. A gente quer o raio que bate de frente com a esfera. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro. Tá? E bom, aqui a gente tem um pequeno intervalo, que é o Tmin e o Tmax, como eu havia comentado anteriormente. E bom, caso nenhum ponto ele esteja dentro do ponto visível, então o raio ele não atingiu a esfera. Agora a gente vai passar todos esses valores para a nossa classe de record. Então, a cada interseção que existe, o que a gente faz? A gente pega a nossa classe de record e a gente vai passar esses valores para lá. Tudo bem? Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou, calculou o root. O que é o root? Root é o t, que é a distância do raio até o ponto de interseção. Aqui a gente tem o ponto de interseção, a normal e o material da nossa esfera. Tá? E a gente vai pegar todos esses valores e vai armazenar nosso record. E depois a gente vai retornar true. Então a gente vai dizer houve interseção. Tudo bem? Agora nós vamos definir algumas coisas que nós vamos trabalhar no plano. E como é que a gente vai fazer para transformar aquelas equações que a gente demonstrou no começo do vídeo e levar elas até um modelo computacional que a gente consiga testar a interseção. Eu vou apresentar aqui agora uma implementação de código. Tudo bem? A gente vai receber como parâmetro aqui o nosso plane. Note que plane ele herda RTable porque ele também é um objeto que é alcançável a partir de um raio. Ok? Então a gente recebe aqui como parâmetro de inicialização P0, que é um ponto que a gente conhece, o vetor normal e o nosso material do plano. Tá? Então aqui a gente define algumas variáveis, que é o ponto no plano, que é o ponto que a gente conhece, a normal e o material. E agora a gente define uma função hit, que retorna um booleano, e a gente passa os mesmos parâmetros que a gente passou para a esfera. E intuitivamente, como a gente acabou de explicar, a função reach ela vai verificar se houve interseção. Tá? Então, lembrando, qual é a nossa equação do plano? É essa aqui. Tá? A t vai ser igual a P0 menos o Q vezes N, e isso vai ser dividido por t vezes N. Ok? Agora, a primeira coisa que a gente vai calcular é o denominador dessa equação. Então, a gente vai calcular o produto escalar da normal com a direção do raio. Tá? Então, se houver interseção, o produto escalar entre a direção do raio e a normal, isso tem que ser igual ao quê? Igual a zero. Né? Ok? Mas por que você coloca aqui como menor que 1E menos 8? Isso está relacionado com um pouco das imprecisões matemáticas. Porque aqui a gente não está trabalhando com valores reais propriamente, né? Tem que lembrar disso. Tá? Mas acho que isso aqui não tem muito o que explicar, não. É mais ou menos isso mesmo. Não tenta complicar muito isso, não, senão você se perde. Tá? Agora, a gente vai calcular o quê? Tá? P0 menos o Q vezes N. E a gente vai calcular finalmente o nosso T da interseção. E como é que a gente vai calcular isso? A gente pega o nosso P0, subtrai do Q e multiplica pela normal. E essa multiplicação é o cálculo do Q? Produto escalar. A gente calcula o produto escalar e divide pelo denominador que a gente acabou de definir aqui. Ok? Depois, a gente verifica se a interseção ela está dentro do intervalo válido. Como eu havia dito antes, nós temos esse intervalo que é definido pelo Tmin e o Tmax. Caso não esteja, nós assumimos o que? Não há interseção. Ok? E se a interseção ela é válida, ou seja, existe interseção, nós pegamos a nossa classe record, lembrando, a classe record, ela armazena dados e valores a cada interseção que a gente tem, e a gente define o T, tá? que
que a gente acabou de calcular, a gente define também o ponto de interseção. A gente vai passar também os valores do material para a gente poder pintar o plano, ok? E aqui a gente vai calcular, a gente define a normal. A normal ela deve sempre apontar contra o raio que atingiu ela, e se o produto escalar da direção do raio for positivo, o raio atingido está meio que por trás. Enfim, isso que é mais álgebra, isso que não é tão importante. Tá? E caso dê certo, a gente retorna um true, ok? Bom, agora o que a gente vai fazer é implementar tudo isso que a gente desenvolveu, todas essas classes, todos esses conceitos, e nós vamos jogar no nosso arquivo principal. E bom, você pergunta, Marcos, como é que nós vamos conectar tudo isso? Vamos com calma, vamos dar um passo de cada vez, tudo bem? A princípio, vamos fazer os imports, nós vamos declarar a importação de todos esses arquivos e nós vamos importar também algumas bibliotecas, como fstring, string, outstream, memory, para a gente poder trabalhar com os ponteiros, limits, que a gente vai utilizar também, ok? Então vamos descer aqui um pouco e eu quero apresentar como está a nossa função principal. As propriedades da janela, elas mudaram um pouco, eu coloquei aqui 60, 60, deep, né, que é de profundidade, eu coloquei 30, mas isso aqui é só por conta do que a gente vai trabalhar, tá? Aqui eu defino o olho do pintor, que ainda está em 000, nada muda. O número de linhas, o número de colunas agora está 500, nada muito grande. Nós definimos aqui mais algumas coisas, o arquivo ppm, até aqui tudo exatamente idêntico ao que estava na videoaula anterior, né? A partir de agora, o que é que muda e o que é que a gente apresenta como novo? A gente inicializa uma variável retableList, né? Então todos os nossos objetos eles vão estar armazenados dentro dessa variável. E aqui a gente inicializa algumas coisas. O que é que a gente inicializa? A gente vai inicializar o material da esfera, que é um std makesure material. Então a gente armazena o coeficiente ambiente, difuso, especular e o expoente especular. Tá? Em relação à esfera, a gente define aqui o raio da esfera. Tá? A gente define também. Na verdade eu acho que eu posso até pegar isso aqui e eu vou definir um pouco depois, só por uma questão realmente de organização, tá? Vai ficar aqui a ordem dos materiais, material do chão, material do fundo e o raio da esfera. E é só mais organização, tá? O material do chão, se eu não me engano, é verde, o material do fundo é azul, tá? A esfera aqui ela tá um vermelho bem claro, tá? É importante conceituar isso, tá? Agora olha só, a gente pega aqui e a gente começa a adicionar os nossos objetos. Olha como é prático. A gente define a cor, a gente define o material e tudo isso se torna muito prático agora, né? Então a gente vai aqui e adiciona a esfera, adiciona o plano do fundo, adiciona o plano do chão, o plano do fundo, tudo isso está muito mais prático. A gente pode colocar muita coisa no nosso cenário, a gente pode ser muito criativo em tudo quanto a gente fizer. Okay? Agora, em relação à renderização, nós tivemos uma pequena diferença, tá? Marcos, o que foi que mudou na renderização? A única coisa que realmente mudou aqui foi a função de raycolor. Aqui nós temos bastante coisa nova. Agora, aqui na nossa função raycolor, o que a gente tem? A gente recebe como parâmetro apenas duas coisas agora, e isso é diferente. O nosso raio, que a gente vai testar a interseção, e o world, né, que é o nosso mundo. Então o conjunto de objetos do nosso cenário agora ele é passado para a função de raycolor. Então a gente pega aqui o rich record, né, que é o nossa classe que está armazenando os valores de interseção. A gente define agora nós que a gente define um valor tmin, tá? Se não há interseção, a gente vai pintar preto, tá? Ou seja, se nenhum objeto nada, nenhum objeto tiver interseção, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar preto, porque a gente assume que não existe nada dentro do nosso cenário. Note que o nosso Tmax, a gente definiu aqui, foi o double máximo, assim. Então ele vai percorrer tudo que é alcançável computacionalmente. Aqui a gente define a nossa fonte de luz. Eu defini 60 menos 100. Esses valores aqui eles não são tão arbitrários, eu tive que fazer alguns cálculos,
mas isso aqui não é relevante, tá? A gente define a intensidade da luz ambiente, a intensidade da fonte de luz pontual, que aqui eu defini 070707, tá? Note que aqui no cálculo da componente ambiente a gente multiplica o coeficiente ambiente do material e a intensidade da luz ambiente. Lembrando, tá? Aqui no teste, se há alguma interseção, o que a gente faz? A gente calcula o recorde aqui, tá? Então ele é atribuído bem aqui, tá? Você pode pensar que não há atribuição, mas assim. E se não há atribuição, ele retorna, tá? Isso pode gerar uma pequena confusão, tá? Mas o rec ele é definido sim, ok? Então a gente vai puxar os dados do material e dos dados do material a gente puxa a coeficiente ambiente para fazer o cálculo da componente ambiente. Tudo bem? Agora nós vamos fazer alguns testes para verificar se há sombra, certo? Assim como na última videoaula, nós vamos calcular um vetor L, que é um vetor unitário que parte ali da fonte de luz, tudo bem? Nós vamos calcular a distância da luz agora, isso é importante. A distância da luz eu acho que não há nem muito o que explicar, o nome ele é intuitivo, né? Agora nós temos sombra, nós estamos trabalhando com sombreamento, então olha que interessante. Nós pegamos e definimos um Shadow Origin, nós vamos pegar o rec.p, ou seja, o nosso ponto de interseção, a gente vai somar com a normal, somar com a rec normal, e a gente dá uma pequena distância ali para evitar aquilo que eu havia falado anteriormente da auto-interseção. É mais um cálculo, é um cálculo mínimo ali, mas que faz diferença ali na hora que você estiver vendo as coisas. E agora, nós temos aqui um conceito novo, né? Nós temos aqui um conceito, olha só. Aqui nós temos o que agora que nós chamaremos de Shadow Ray. Então, raio de sombra, por assim dizer, né? Então nós vamos pegar nosso ponto, o Shadow Origin é um ponto, e nós vamos falar que ele vai na direção do raio de luz, tá? E a partir disso a gente vai definir um Reach Record, que vai ser Shadow Rec. E como é que nós vamos fazer o uso disso? Nós vamos fazer um teste de interseção só para sombra, tá? Então aqui a gente faz um segundo ifWord.hit. E a gente vai fazer os testes de sombra, a gente vai verificar a cada ponto o que é a sombra e o que não há, ok? Bom, e depois disso não tem muito segredo, certo? Nós vamos pegar as nossas variáveis que nós criamos na última videoaula e nós vamos calcular a cor da esfera ou a cor do fundo, enfim, né? Então o que a gente vai utilizar? A gente vai calcular o N, que é o normal, o V, que é o viewer, né? A cor, aquele vetor que ele é o vetor que é o raio, só que na direção oposta, né? Vamos pegar o RFL, que é o vetor refletido, e a partir disso a gente calcula o vetor difuso, a gente calcula a cor difusa e a cor especular. Depois a gente soma com o ambiente, e é isso. Depois disso acabou, é isso. Falou, Marcos, tu falou, e agora? E o resultado, como é que isso vai ficar, né? Então vamos compilar, né? Vamos compilar isso aqui, tá? Só um detalhe, tá? Só um detalhe. O comando para você compilar isso, para você não ter que ficar importando cada arquivo .h, eu recomendo que você faça o seguinte, tá? Executa esse comando que está aí, g++ menos std igual a c++ 17 menos wall main.c++ menos o main, tá? Agora vamos compilar a nossa imagem e sem mais enrolação vamos mostrar o resultado. Bom, agora vamos abrir a nossa imagem e vamos exibir ela. Olha só que coisinha bonita, né, cara? Olha que coisa gratificante é ver essa esfera. Note que o fundo, ele está aqui. Nós temos uma iluminação, perdão. Nós temos aqui um sombreamento aqui da esfera. Toda a iluminação da esfera, ela parece ter mudado bastante. O plano do fundo e o plano do chão, eles parecem estar realmente bem alinhados, tá? Bom, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Um forte abraço, um beijo. Se você não entendeu alguma coisa, cara, volta, assiste de novo, revê o conceito, abre o livro. E o mais importante de tudo, tenta fazer, cara. Por favor. Enfim, sem mais enrolação é isso. Obrigado, um beijo. Tchau.